Vamos seguir aqui, gente, né? Progressões por mérito, né? Que é aquela progressão por tempo de carreira, para quem não entende o que é progressão por mérito. É aquela que você, né, ao decorrer do tempo, vai subindo. Proposta das entidades. Redução dos interstícios de progressões por mérito e por capacitação de 18 para 12 meses. Aqui tem um conceito, né? Toda a defesa das entidades, a justificativa, né? Tem a questão do impacto orçamentário, tem aqui sim, crescimento vegetativo da folha. Posição do GT. Quem é o GT, Lieberton? O GT é MEC, MGI, FORGEP, ANDIF, SCONIF e entidades. Então o GT é governo também. Tá? Posição do GT. Favorável. A redução do período mínimo de intervalo entre progressões por mérito de 18 para 12 meses, atrelada a um processo de avaliação de desempenho para fim dessa progressão, é uma medida que vai em linha com outros processos de progressão vigentes no âmbito da administração pública federal. E, nesse sentido, entende-se viável de ser adotada pela administração. Quem fez esse texto aqui e que nós concordamos? Técnicos do MGI. Aí me aparece uma criatura numa assembleia de greve, dizer que o governo ofereceu 48 meses na progressão por mérito. Gente, tem uma responsabilidade. Isso não se faz, não. Isso é covardia com categoria. Está aqui, ó. Posição do GT. 18 para 12 meses. Progressão por mérito. Está aqui, pessoal. Para todo mundo ver, protocolado, entregue nas mãos do ministro da Educação, nas mãos da ministra da Esther Dweck, elaborado em conjunto com os técnicos do governo. Progressão por mérito, 18 para 12. Exposição do GT, favorável. Tá certo? Aqui outra dúvida, né? Progressão por capacitação. Proposta das entidades. Aceleração da progressão. Aqui tem um conceito, né, dos existentes 4 níveis de capacitação, que, como vocês viram na tabela, é uma tabelinha lateral. Aqui tem, né, a carga horária para esses cursos de capacitação de acordo com o nível de classificação. Tem tudo isso, né? Aqui tem a justificativa das entidades, né? E aqui tem a posição do GT. Tem impacto orçamentário, sim, crescimento vegetativo. E aí eu vou ler a posição do GT. Favorável à proposta alternativa apresentada. Mais uma vez, o governo não concordou com a nossa proposta inicial e apresentou uma proposta alternativa, que nós, enquanto integrantes do GT, entendemos que é boa, mas que quando virar proposta oficial, as entidades vão ter que dizer se aceitam ou não. Então, eu vou ler aqui para que não fique nenhuma dúvida. Entende-se que a progressão por capacitação é medida oportuna para incentivar que os servidores se engajem em cursos de aprimoramento profissional sem necessariamente o vínculo com uma titulação formal. Também é uma medida de gestão para as IFES que poderão especificar cursos de interesse da organização. Né? Eu vou pular essa parte aqui e vou aqui para essa segunda parte que fala da decisão de fato. Tá? Nesse sentido, o GT discutiu e propôs manter 3 progressões por capacitação ao longo da carreira, com a apresentação de uma carga horária mínima de 240 horas, sendo distribuídas em pelo menos 60 horas anuais. Como é que era a proposta das entidades? A gente defendia 8, que na realidade são 7, porque você já entra no 1, né? Então é 8 que são 7. Como é hoje? Hoje é 4, que na verdade são 3, porque você já entra no 1, na tabela atual. Por isso que eles falam em manutenção de 3, porque os técnicos entendem que, de fato, nós temos 3 e não 4. A primeira capacitação por progressão poderia ser pleiteada apenas após os primeiros 4 anos completos do servidor na carreira. Atenção a esse dado. Tá? A primeira progressão por capacitação poderia ser pleiteada apenas os 4 anos completos do servidor na carreira, os primeiros 4 anos. Como é que é na nossa proposta original? Que a partir de 12 meses ele pudesse pedir. Tá certo? O governo diz que, nesse caso, nos primeiros 4 anos. Sendo que as 2 progressões subsequentes deveriam respeitar o interstício de, no mínimo, 4 anos entre as progressões por capacitação. Com essa proposta, as progressões por capacitação poderão ocorrer quando o servidor, olha aqui a palavra, poderão, não é que vão ocorrer, poderão, porque aqui eles estão usando como exemplo
Um servidor que entrou agora na instituição. Quando o servidor completar 4, 8 e 12 anos de efetivo exercício no cargo. Caso o servidor esteja em dia com sua progressão por mérito e realize também sua progressão por capacitação dentro desses prazos, ele chegará ao final da carreira, padrão 19 de vencimento, com 15 anos de efetivo exercício. Então, a carreira deixa de ter 22 anos e meio de duração e passa a ter entre 15 e 18 anos de duração. Tá? 15 para quem fez a progressão por capacitação, que acelera, e 18 para quem não fez nenhum. O interessante é que todos chegam ao topo da carreira. Tá? E hoje é quanto, hein, Leandro? Só para o pessoal. Hoje é 22 anos e meio, a carreira mais longa do Executivo Federal. Ressalta-se que a progressão por mérito e a progressão por capacitação podem acontecer no mesmo ano, não havendo prazo, né, de interstício de um tipo para o outro. Dado o exposto, entende-se que essa proposta alternativa de progressão por capacitação, construída no âmbito do GT, é viável de ser adotada pela administração. Olha a última frase. É viável de ser adotada pela administração. Mais uma vez, quem é o GT? MEC, MGI, FORGEPS, CONIF, ANDIFES e entidades. Então, o governo entende que é viável de ser adotada. Aí ficam as pessoas dizendo aí, o governo é contra tudo. Espera aí, ele está dizendo aqui, isso aqui. Então, explicando, pessoal, e aí eu vou para a tabela, né, para vocês entenderem isso de forma mais tranquila, tá? Estão vendo aqui, né? Eu vou até colocar em apresentação para ficar maior para vocês entenderem. Como é que é hoje? Hoje você entra aqui, ó, nível, independente do seu nível de classificação, você entra no 1, tá vendo? Aí no primeiro ano, você pode fazer uma capacitação. Aí você sobe por mérito, vai para o 2, e por capacitação. Aí você vai para o 2, 2. Depois de 18 meses, você faz uma nova, aí vai para o 3 da capacitação e para o 3 da progressão. Com mais 18 meses, você vai aqui para o 4 da capacitação e para o 4 da progressão. Aí você entra na última tabela de capacitação e sua progressão por mérito continua até chegar ao 16, né? Quanto é o interstício hoje? Tanto para capacitação quanto por mérito, o interstício hoje é de 18 meses. Então, para você sair daqui até aqui, o 16, são 22 anos e meio. Para você sair daqui até aqui com a capacitação, também são 22 anos e meio. Lieverton, como é que fica hoje? Essa tabela lateral aqui, horizontal, ela morre. Passa a ter apenas uma tabela vertical. Então, esse processo de capacitação, ele passa a ser utilizado para quê? Para acelerar, né, a sua chegada ao topo da tabela. Digamos que eu entrei hoje na administração. Eu entro aqui, ó, no 1. Pela nossa proposta, após 12 meses, a gente faria uma progressão por mérito, poderia fazer uma por capacitação, e ao invés de ir para o 1, para o 2, a gente iria do 1 para o 3. No segundo ano, do mesmo jeito. Ao invés de ir para o 3, a gente iria para o 5. Na nossa proposta, a gente poderia chegar do 1 ao 19 em 12 anos. O MGI entendeu que isso era pouco tempo e que não está em linha com as demais carreiras e com as diretrizes deles. Então, eles fizeram uma contraproposta, onde ao invés de ter 7 padrões de capacitação, que faria a gente chegar do 1 ao 19 em 12 anos, ao invés de 18, a gente pudesse chegar do 1 ao 19 em até 15 anos. Como é que eles ofereceram essa distribuição da capacitação? Você entra aqui no 1, no primeiro ano você faz apenas a progressão por mérito, vai para o 2. No terceiro ano, progressão por mérito novamente, vai para o 3. Aí com 4 anos, você poderia fazer uma por mérito e uma por capacitação. Aí você, ao invés de ir para o 5, você vai para o 6. Aí a contagem começa novamente. Mérito, mérito, mérito. No 8º ano, você pode fazer uma por mérito, uma por capacitação. Ao invés de ir para o 11, iria para o 12. Aí vem mérito, mérito, mérito. Quando chegar aqui, uma por capacitação e uma por mérito. Ao invés de ir para o 16, iria para o 17. Então, você ganharia 3 anos e a carreira teria entre 15 e 18 anos para chegar no fim. Lembrando que hoje... Só para esclarecer o pessoal, né, porque eu acho importante, Leverton, qual a razão e o motivo hoje
qual o sentido de se chegar mais rapidamente ao topo, né? Obviamente, tirando o sentido, os motivos lógicos é de ganhar mais rapidamente uma remuneração maior, né? Por que que isso foi pensado lá atrás para se chegar e diminuir o número de padrões e chegar mais rapidamente ao topo? Exatamente por essa situação que a gente enfrenta hoje, tá? Então vamos lá. Nós temos hoje 75% da categoria sem paridade e integralidade. Apenas 25% dos servidores ativos, e aí eu não vou falar dos aposentados, porque os que já estão aposentados, 99% se aposentaram com paridade e integralidade, né? Apenas alguns pensionistas ou algumas pessoas que se aposentaram por invalidez após as reformas que não têm esse direito. Volta pro gráfico lá de pizza da aposentadoria, só para o pessoal ver. Pronto, tá ótimo aí. Isso. Então, o que que acontece? Esse gráfico de pizza aqui leva em consideração todos os servidores, aposentados e ativos, tá? Mas quando a gente fala em relação aos ativos, né, 75% deles não tem paridade e integralidade. Então, nós temos um pessoal, que aí eu me incluo na parte desse pessoal. Nós temos um pessoal que está na média, né, que é aquela regra que a sua aposentadoria vai levar em consideração a média de todas as suas contribuições, o que na prática significa que a gente se aposenta com no máximo 80% do que a gente ganha na ativa. E tem aquele pessoal que ainda está pior, que é a média mais o teto do INSS. Né? Então, olha a dificuldade dessa turma. Pensando nisso, para melhorar essa média, o que, que a gente pensou? Precisamos chegar mais rápido no topo. Porque se a média é a minha vida funcional, que a época da reforma da Previdência, lá em 2003, eram as 80 últimas contribuições, mas depois veio cacetada em 2013, em 2019, e a média passou a ser toda a vida funcional, quanto mais tempo eu ficar no topo e ter uma remuneração maior, mais minha média vai melhorar. Então, essa solução de chegar no topo mais rápido é justamente pensando nos servidores que estão lascados na aposentadoria, que não sabem nem se vão se aposentar. Para quem tem paridade e integralidade, não muda nada. Porque quando o cara se aposentar, ele vai, igualzinho o mesmo salário que ele tem na ativa. Então, essa, né, é uma proposta que busca trazer uma condição melhor de aposentadoria no futuro para esses servidores. E aí teve gente que disse o seguinte: não, isso é muito ruim, porque devia ser uma carreira mais longa, porque eu já cheguei no final e eu não progrido mais. Gente, entendam uma coisa: o governo ele não trabalha, né, com progressão infinita, não. O governo, quando ele monta uma tabela salarial, ele trabalha com piso e trabalha com teto. Então, o piso e o teto vai ser o mesmo, porque é aquilo que vai dar o impacto orçamentário. Se tu vai demorar mais ou menos para chegar no teto, meu irmão, eu queria estar no teto hoje. Significaria que eu estaria ganhando mais, né? Então não tem a mínima lógica eu querer demorar para chegar no teto, mesmo se eu tivesse paridade e integralidade, significaria apenas que eu iria demorar mais para ter um melhor salário na carreira. Então essa proposta foi pensada para isso. Então, desmistificando, destruindo, acabando com as fake news. Não tem essa de progressão por mérito com 48 meses, como teve gente falando essa semana aí, em assembleia, de forma irresponsável e mentirosa com a categoria. Não tem. A progressão por mérito é de 12 meses. Na de capacitação, foi que o governo veio com a proposta de, ao invés de 7, ser 3, e ao invés de ser anual, ser a cada 4 anos. Porque aí a carreira ficaria com um período de mínimo de 15 anos e máximo de 18 anos. Lembrando que hoje, fazendo capacitação ou não fazendo capacitação, o tempo é 22 anos e meio.